Vou vender 10 dias das minhas férias. Quando recebo esse valor? Essa e outras dúvidas trabalhistas são respondidas pelo nosso especialista no direito do trabalho, Dr. Pedro Guterres, agora aqui no canal do Boca. A empresa que trabalho sempre registrou o horário de almoço. Agora, não pode mais registrar. Isso é normal, Dr. Pedro? Emilene, bom dia. Olha só, a forma como é registrado o teu período de intervalo é a questão menos importante, tá? Porque a CLT permite a pré-anotação dos intervalos. Então, se tu registrava todos os dias o intervalo que tu efetivamente usufrui, tu continua usufruindo, mas ele já vem pré-anotado no teu registro de jornada, foi uma alteração que a gente tem que perquirir por que a empresa resolveu fazer isso, mas ela não está te prejudicando. O que realmente importa é se tu usufrui do teu período de intervalo e se tu não usufrui, se essa supressão intervalar está anotada no registro, ainda que por exceção. O que é exceção? Eu tenho uma pré-anotação de intervalo, eu normalmente usufruo ela, mas quando eu não usufruo integralmente, eu tenho como anotar e registrar o período que foi suprimido. Isso é o que importa. Se isso está acontecendo, tá tudo certo. Agora, se está tendo intervalo suprimido e não está tendo como registrar, aí nós temos um problema. Tu está deixando de receber a indenização pela supressão intervalar. E aí eu te aconselho a procurar um advogado trabalhista e tomar uma providência. Sou assistente administrativo 1 e me colocaram para fazer comercial, vender cursos, fechar turmas e ainda com meta. Porém, no meu contrato não consta nada disso. Entrei na instituição para fazer parte administrativa e recepção. Está certo isso? A coordenadora está sempre coagindo, dizendo que era para ela, que é para fazer o que ela manda, porque ela é a chefe. Enfim, entre outras coisas ditas. Isso se encaixa como? A dúvida da Andressa, Dr. Pedro. Andressa, o teu caso se caracteriza bem como um caso de desvio de função, tá? E ainda com um assédio moral de lambuja, vamos dizer assim, né? Porque tá errado o empregador, por mais que tenha o direito de dirigir a prestação de serviços, de determinar que o empregado faça alguma coisa porque ele está mandando, não pode tratar o empregado desta maneira, né? Assim como não pode contratar para uma função e mandar fazer outra de natureza diversa. Veja que tu foi contratada para tarefas e serviços administrativos, de natureza diversa do serviço comercial. Se isso vai te ensejar o direito a um aumento de salário ou uma diferença salarial, vai depender de como isso é estruturado dentro da empresa. Se o pessoal do comercial ganha mais que o do administrativo, se o pessoal do comercial recebe comissões pelas vendas ou pelo atingimento de metas e tu não está recebendo. Tudo isso tem que ser analisado, mas em última análise, se tu não está satisfeita com essas tarefas que estão te passando, pelo desvirtuamento que houve no teu contrato de trabalho, tu pode conseguir até uma rescisão indireta no teu contrato de trabalho, inclusive pela forma como tu está sendo tratada pela tua superior hierárquica. Então eu te aconselho a procurar um advogado trabalhista, mostrar o teu contrato de trabalho, o que está delimitado lá e o que tu está fazendo hoje, e decidir junto com ele qual é o melhor caminho para ti. Trabalho na zona portuária de Rio Grande como operador de empilhadeira, mas na empresa em que presto serviços, eles me colocaram para fazer outras funções como varrer o armazém, conferir e anotar cargas que chegam e que saem. Sinto que, se reclamar, vou ser demitido. Eles podem me desviar da função? O que posso fazer? É a dúvida do Anderson, Dr. Pedro. Vejam que é um caso bem parecido com o anterior, né? É muito comum esse tipo de ocorrência, em que a pessoa é contratada para cumprir uma determinada tarefa, mas às vezes com o andar do contrato, com as oscilações de demanda e etc., às vezes até para não demitir, o empregador bota a pessoa para cumprir outras tarefas para preencher o horário de trabalho, né? Diferentemente do caso da nossa ouvinte anterior, de Bento Gonçalves, neste caso me parece que o nosso ouvinte ele cumpre algumas tarefas mesmo nível ou até de complexidade menor do que aquela para a qual ele foi contratado.
tá? Com exceção dessa questão da conferência, tá? Se ele está trabalhando uma espécie de conferência, como fazem os conferentes logísticos, pode ser que ele tenha direito a um salário maior que o de operador de empilhadeira, mas para dizer isso, nós precisaríamos de mais informações do caso concreto, tá? Então, fica a mesma sugestão aqui para o nosso ouvinte lá de Rio Grande, procurar um advogado, ler os termos do contrato de trabalho, relatar tudo o que está sendo feito, porque se estiver desenvolvendo tarefas diferentes e de maior responsabilidade ou complexidade do que aquelas para a qual foi contratado, pode pedir um acúmulo de função, um adicional salarial ou até a rescisão do contrato de trabalho. Tirei férias em novembro, 3 de novembro de 2024, e voltei em 3 de dezembro de 2024. Tenho direito ao salário de dezembro de 2024 quando voltei das férias, doutor Pedro? Sim, o período que tu trabalhares após as tuas férias, ou seja, do dia 4 de dezembro até o último dia de dezembro, tu vais receber em janeiro, o pagamento do dia 5, porque é assim que funciona o pagamento salarial, é sempre após a prestação de serviço. E no dia 5 de dezembro, tu vai receber só os 2 dias que tu trabalhou de novembro, ou seja, primeiro e o dia 2, porque a partir do dia 3 tu já estava de férias, e com certeza o teu empregador, como um bom cumpridor da legislação trabalhista, já te adiantou o pagamento das tuas férias com 2 dias de antecedência do início do período de fruição. Trabalho há 30 anos, queria saber se tenho direito ao quinquênio. Meu ramo é industriário, doutor Pedro. Bom, lembrando os nossos ouvintes que o quinquênio ou adicional por tempo de serviço, seja triênio, quinquênio, quadriênio, ele não tem previsão em lei. Então, ele depende daquilo que é estipulado entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Por isso, o lugar para verificar se qualquer trabalhador tem direito a esse adicional é nas convenções coletivas ou nos acordos coletivos firmados entre os sindicatos das respectivas categorias, tá? Jorge, no teu caso, os industriários eles se dividem em várias subcategorias, né? Mas a mais famosa, mais recorrente é a dos metalúrgicos. E sim, os sindicatos metalúrgicos de Porto Alegre têm na convenção coletiva a previsão do quinquênio. Como tu tem 30 anos de empresa, tu já deveria estar recebendo vários quinquênios acumulados, né? Então, se é mesmo esse o teu caso, eu acho que tu tem que procurar um advogado para cobrar pelo menos os últimos anos, já que tu perdeu uma parte já desse período que está prescrito, mas para não ficar para trás e quem sabe até implementar em folha daqui para frente esses quinquênios no teu contra-cheque. Vou vender 10 dias das minhas férias. Quando recebo esses 10 dias, doutor Pedro? Simone, o abono pecuniário de férias, conhecido entre os trabalhadores como a venda das férias, é uma faculdade do empregado. Só o empregado pode escolher ou não vender até 1/3 das férias dele para o empregador mediante o pagamento desses dias, junto com o pagamento do restante das férias 2 dias antes do início da fruição do gozo de férias. Não pode o empregador comprar as férias compulsoriamente do empregado. Esta é uma prerrogativa do trabalhador. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!